Pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui com o professor Pedro Martins Criado, que é no caso, ele está fazendo, doutorando pela USP, no programa de letras. Ele fez a tradução da Risala de Ibn Fadlan, no Viagem ao Volga, e vai aqui nos apresentar um pouco sobre esse trabalho que ele realizou e algumas coisas também relacionadas à perspectiva dele também acadêmica, dos trabalhos também que ele fez, das traduções de alguns outros autores árabes também. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao canal, é um prazer recebê-lo. Inclusive, como eu havia dito, a sua obra é muitíssimo importante quando o senhor fez a tradução, né, do Viagem ao Volga, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre isso. E eu queria começar lhe perguntando como que começou essa trajetória e o interesse, né, por esses manuscritos e assim, a partir deles, traduzir, né, para o português, como que começou esse trabalho? Legal, Márcia. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir, né? E gostaria de agradecer também a você pelo convite, né? Pela consideração de que eu poderia contribuir um pouquinho com essa conversa, até porque uma coisa que eu preciso falar logo de cara, a minha especialidade não tem nada a ver com vikings, né? A minha especialidade é em árabe. Então, meu nome é Pedro Martins Criado, eu, como você falou, atualmente sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras Estrangeiras e Tradução da FEFELESH USP, e eu trabalho com outra temática completamente. No caso, eu trabalho com recepção de narrativas cristãs na historiografia árabe-islâmica. Só que, inicialmente, durante o mestrado, principalmente, eu trabalhei bastante com a temática da literatura de viagens. Então, eu cheguei aos grandes títulos da literatura de viagens do mundo islâmico e dos autores árabes do período medieval por causa dessa pesquisa nessa outra temática que acabou desembocando também, entre outras coisas, no meu mestrado, onde eu trabalho com outro autor também, que foi um historiador viajante, e acabei conhecendo as outras obras de viagens importantes, entre elas o Ibn Fadlan, que é talvez um dos mais conhecidos, né, por causa também dos efeitos que esse relato teve em outras dimensões. Então, não só na literatura árabe, ou na literatura histórica, ou geográfica, etnográfica, mas também culturalmente, né? É um produto literário que, depois de um certo tempo, ganhou uma repercussão muito grande em vários produtos culturais e meios culturais. Então, eu acabei chegando nesse livro por causa dessa temática. Eu comecei, então, interessado por essa questão das viagens, principalmente porque eu tinha muito essa curiosidade, não apenas de estudar o mundo islâmico e o mundo árabe, a partir daquilo que eles diziam sobre si mesmos, sobre a sua própria realidade. O que me interessava bastante nessa pesquisa da literatura de viagens era procurar as maneiras como esses observadores árabes muçulmanos descreviam e enxergavam os outros povos com os quais eles tinham contato. Então, nessas eu acabei tentando aprender um pouco sobre milhares de outras populações que não eram árabes, que não eram muçulmanos, mas que apareciam nesses relatos. Então, o caso que acabou me chamando a atenção no Ibn Fadlan, como chama a atenção de todo mundo, né, são essas populações que a gente consideraria populações do norte, né, considerando ali a região do Califado Abássida, na época do Ibn Fadlan, então, basicamente, o Oriente Médio, né, e aquelas populações que estavam, então, na Europa do Leste, atual Rússia, Cáucaso, alguns lugares, então, bem variados, com populações totalmente diferentes, e aí eu acabei me aprofundando um pouco mais também nessa questão da observação, né, do narrador, viajante, como um observador dessas populações com as quais ele se encontrava. Então, essa parte do meu trabalho com a Risala, como você falou, ela foi mais nesse sentido de uma extensão natural do meu trabalho com as viagens. Tanto é que o trabalho em si com o Ibn Fadlan, eu não fiz no âmbito acadêmico, né? Eu fiz no âmbito de uma publicação editorial, comercial. Então,
em um dado momento que eu estava no desenvolvimento do meu mestrado, o pessoal da editora, Carambaia, procurou meu orientador, professor Mamed Mustafa Jarouche, e perguntou se ele teria interesse em traduzir esse livro, só que não era exatamente o tema que ele trabalhava, então ele me indicou. E aí, nessas, eu fui lá, acabei trabalhando com o pessoal da Carambaia, e a gente conseguiu lançar essa edição belíssima, né, que um xodozinho que eu tenho aqui, a minha edição, a primeira Assim, edição, né, que tem aqui esses efeitos bacanas e tal, e acabamos, assim, tendo uma felicidade muito grande com esse livro, porque ele, além de como você falou, de ser uma fonte, né, importante, e e como era o meu foco, né, de transmitir e nos mostrar uma perspectiva que a gente normalmente não conhece, mesmo que seja sobre os próprios árabes muçulmanos, falando deles mesmos, ou sobre eles falando sobre essas outras populações, inclusive os Rus, inclusive os Saqaliba, né, que a gente pode traduzir talvez como eslavos, né, mas que não é exatamente isso. Eu acabei achando interessante essa possibilidade de apresentar através dessa obra esse potencial dessa literatura de viagens, que tem uma tradição riquíssima no contexto da língua árabe, principalmente no período medieval, mas que, por causa dessa escassez das traduções mesmo, né, e nossa falta de familiaridade com idiomas mais distantes, como o árabe, a gente acaba não tendo de onde tirar muito esse contato, né, a gente não tem muito como fazer essas leituras, essas obras, a menos que a gente já leia inglês, ou francês, ou alemão, ou russo, ou qualquer outra das línguas que essas traduções eventualmente foram feitas. Então, nesse sentido da temática mais relacionada aqui ao tema do canal, né, dos vikings, eu acabei me aprofundando mais por causa do Ibn Fadlan. Eu já tinha um interesse extra acadêmico pela temática dos vikings, né, como, assim, via produtos culturais, então via filmes, videogames, séries, já era uma temática que eu achava interessante, mas nunca foi uma coisa que me motivou para eu me dedicar exatamente a essa área. Aí depois que eu trabalhei com o Ibn Fadlan, eu acabei criando esse interesse mais aprofundado, porque ele me deu muito os fundamentos, assim, as bases que eu precisava para entender como que eu poderia tentar identificar esses vikings, né, chamados vikings, nas obras árabes, mas que não dependesse dessa procura de sinalizadores tão explícitos, como, por exemplo, o uso da palavra viking. Não era uma coisa que eu podia considerar, porque ela simplesmente não acontece, né? É uma palavra que as fontes árabes simplesmente não têm. Então, se eu quisesse estudar esses povos do norte, ou tivesse alguma curiosidade relativa a eles, como que eu poderia fazer esse estudo? E aí o Ibn Fadlan foi, eu acho que, para mim também, me apresentou muito esse percurso de, olha, dá para estudar essas questões, só que você tem que justamente mudar a chave de pensamento, você tem que pensar que esses relatores não estão falando de vikings, eles estão falando de Rus, ou eles estão falando de homens do norte, ou eles estão falando, eventualmente, dos eslavos, né? Então, muitas dessas coisas vão ficando, assim, mais condicionadas a essa ideia do contato quase que etnográfico, né? Quase de um observador que vem de uma determinada realidade, no caso um árabe muçulmano, que vai para uma região que tem uma população que seria incluída dentre essas populações vikings. Então, foi interessante também porque, nesse sentido, por mais que não seja a minha pesquisa principal, foi como eu aprendi a lidar com essas temáticas, de modo que depois eu também quis procurar outras fontes, né? No caso, o Ibn Fadlan talvez seja a mais extensa que a gente tem sobre isso, até por isso ela é tão rica, mas tem outros relatos em várias outras obras do período que abordam em um nível talvez mais superficial, talvez um pouco mais breve, essas populações também. Então, como o meu interesse, por mais que eu seja da área de letras, eu sempre tive essa ideia de trabalhar com o período medieval e com a literatura histórico-geográfica, eu acabei procurando no resto dessa literatura, né, nos outros livros, as abordagens que pudessem interessar também.
Então, relatos variados sobre esses povos, ou experiências que algum outro viajante tenha tido, ou eventos que a gente pode associar às relações e interações entre esses povos e as próprias populações muçulmanas, né? Então, tanto no Oriente Médio, quanto na Península Ibérica, quanto em outras regiões, esses contatos variados. Então, como eu disse, não é a minha área principal, mas foi o que me ensinou, basicamente, a explorar um pouco esse outro assunto, que hoje eu também acho muito interessante, né? Eu considero um assunto caro para mim, que eu gosto de procurar outras coisas. O Ibn Fadlan me ensinou bastante a fazer essa busca mais a fundo depois também. Eu achei, assim, fundamental, porque foi uma tradução até inesperada quando eu vi, né? Porque dificilmente a gente tem, às vezes, tradução até de autores árabes, até também difícil a gente encontrar aqui no Brasil. Quando ia sair, que foi anunciado, né, o Viagem ao Volga, foi assim uma coisa assim surpreendente. Olha, sai em português, Viagem ao Volga. Então, para mim, que já tinha tido contato só com a versão em inglês, depois sai a versão em português, isso mudou muita coisa para pesquisar, e acho que muita gente ficou também bem maravilhado com essa história, né? Essa história que perpetuou também filme, livro, e foi assim, tomando proporções também muito interessantes para quem analisa, ou estuda, ou é curioso também pelo período. E queria te perguntar qual foram assim, os principais desafios para dar voz, digamos, a Ibn Fadlan em português, como foi assim os principais momentos que tiveram as etapas para poder traduzir essa obra e deixar ela de um jeito que a gente conseguisse acompanhar toda essa viagem que ele realiza nesse território. Certo. Os desafios, eles são bem, assim, eles são recorrentes da literatura de viagem como um todo, por um motivo dos que eu falei anteriormente, que é essa ideia de que quando a gente está lidando com literatura de viagens, principalmente esse tipo da literatura árabe islâmica, a gente está lidando com o contato entre esse observador, que parte de uma certa realidade cultural, histórica, ideológica, com populações que não estão dentro dessa realidade, que não são culturalmente familiares para esse observador. Então, um dos primeiros desafios, assim, pensando em termos da tradução em si, é sempre esse vocabulário que vai se revelando mais específico para aquilo que está sendo observado. Então, naturalmente, quando a gente vai mexer com uma pessoa se deslocando por uma grande extensão ali territorial, a gente vai encontrar nomes de lugares, por exemplo. Então, você tem que, em alguma medida, tentar se situar também, né? Porque essa é uma viagem verídica, então você precisa conseguir conceber qual foi o percurso real que essa viagem fez. Então, esse é um dos primeiros desafios. Você tem que ter uma certa familiaridade, ou se você já não tem, você tem que buscar essa familiarização com a geografia que está sendo descrita. E a geografia, não só nesse sentido dos nomes dos lugares em si, mas do percurso em si, né? Por onde ele fez esse caminho, como ele fez para chegar. Nem sempre você tem esse benefício dos detalhes que às vezes o Ibn Fadlan dá, que é quanto tempo demorou de um lugar para outro, quanto tempo eu fiquei em cada lugar e assim por diante. Às vezes você só tem uma sequência de nomes, então você tem que mais ou menos saber o que esses nomes estão significando. Eles estão, então, compondo um itinerário, e esse itinerário é o itinerário que o viajante está desempenhando. A gente não sabe, às vezes, né, nem sempre a gente sabe quanto tempo ele demorou, como ele se deslocou, mas a gente pode ter mais ou menos uma ideia. Então, essa é a primeira parte dos desafios. Eu acho que um segundo desafio importante, que está associado a esse, na verdade, só que mais do ponto de vista cultural, é uma coisa que a gente chama de tradução cultural. Então, a tradução cultural, ela é uma ferramenta muito importante para esses viajantes. Por quê? Porque eles já têm uma consciência de que eles vão observar coisas que não são familiares e compreensíveis de imediato para o leitorado deles lá em casa. Então, se você pensa que um viajante está saindo, como Ibn Fadlan, de Bagdá, e está indo lá para a região do Rio Volga, quando ele voltar, ele vai descrever coisas que muita gente da terra natal dele não vai nem fazer ideia do que é.
Então, você percebe que ele procura, às vezes, assim como os outros viajantes procuram, fazer comparações com coisas que ele conhece, né? Fazer, então, analogias ou descrever as coisas com certos termos que podem não ser exatamente precisos para aquilo que ele está descrevendo, mas que vão ser aqueles termos que o leitor dele, o ouvinte dele, quando ele chegar de volta em casa, vai dar conta de entender. Então, você percebe que, às vezes, ele precisa, talvez, até projetar um certo vocabulário islâmico, né? Ele usa da sua própria ética e da sua própria moral muçulmana para avaliar as coisas. Então, isso é uma maneira que ele tem, não necessariamente de se mostrar um observador fechado ou uma pessoa intransigente, pelo contrário, ele é até que dentro dessa tradição, ele é um dos observadores assim mais detalhistas que a gente tem. Então você percebe que tem uma curiosidade genuína, só que essa curiosidade, ela precisa ser compreendida depois. Então a maneira que ele encontra de fazer isso, e que é um recurso comum nessa literatura, é de fazer essa tradução dentro dos termos da minha própria cultura. Então, você percebe que ele se foca em certos elementos que para ele são muito importantes, porque fazem parte da constituição da cultura muçulmana, da cultura do habitante do Islã, né, da pessoa que é adepta dessa outra religião, dessa outra mentalidade, e que ele sabe como expressar daquele jeito, mas que nem sempre ele está entendendo como os outros ali observados traduzem aquilo nos seus próprios termos, tanto que ele tem ali sempre do lado um intérprete, né? Então, esse intérprete, ele vai dando essas traduções, às vezes, mas nem sempre ele dá conta de transmitir certos significados das coisas que o Ibn Fadlan está observando. Então, você percebe que esse é um desafio também, porque quando você pega a realidade que está sendo observada, aquilo precisa fazer sentido não só nessa tradução cultural, mas no seu próprio contexto. Então, ele pode tentar explicar isso para quem vai ler depois, mas você precisa, às vezes, fazer esse jogo de interpretação em que você parte do princípio que quem está descrevendo é este observador muçulmano, logo ele está usando certos termos para dizer outras coisas que não exatamente aquilo que eles significam na realidade muçulmana. Então, esse é um outro desafio muito importante. E talvez um terceiro desafio, já de ordem mais documental, é o fato da gente estar lidando com uma obra incompleta, né? Não porque ela não existiu numa forma completa em nenhum momento, pelo que a gente sabe de um dos geógrafos que usou essa obra depois, no século XIII, esse texto já existiu numa forma completa, né? Ele já conteve a viagem do Ibn Fadlan desde Bagdá até o Volga e depois voltando até Bagdá. Mas, como você sabe pelo livro, uma vez que ele sai da região dos povos rus, ele tem uma breve descrição dos Hazaris, né, dos Khazares, e o texto se encerra. Só que esse retorno, em teoria, ele existe. Então, como que esse retorno seria? Talvez ele tivesse umas informações que, eventualmente, um copista posterior tivesse julgado menos importante, então tivesse dispensado, talvez ele tivesse, o texto mesmo tivesse sofrido outras aleatoriedades do destino, e esse texto tivesse se perdido, sem que alguém, de fato, tomasse nenhuma decisão. Então, isso é uma coisa que a gente também pode ter em mente, que não é um problema de imediato para a tradução, mas uma vez que esse texto é traduzido e você se depara com uma coisa que não tem muito um fim, né, não tem muito uma conclusão, até porque não é para ter, né, é um relato, não é uma narrativa ficcional, com uma coerência daquelas que a gente imagina hoje em dia. Mas é o tipo de coisa que, principalmente para quem vai estudar depois, seja do ponto de vista da literatura, seja nos estudos históricos, é uma questão sempre a se levar em consideração. Então, eu, enquanto tradutor, eu já senti essa necessidade de ter isso em mente o tempo todo, de que eu estava lidando com um livro incompleto, né, com um texto que não vai estar ali na sua forma, que teria sido a sua forma original, e isso pode acarretar problemas de compreensão, ou dúvidas, né, ou lacunas, eventualmente. Então, acho que os principais desafios seriam esses. Com certeza, o linguístico, não pelo árabe em si, mas pelo contato desse falante de árabe com línguas que não são árabe.
Então, quando a gente está lidando com essa tentativa dele de relatar as coisas que não estavam em árabe, a gente também tem que perceber que ele está usando os recursos que ele tem da língua árabe para tentar falar de coisas de outros lugares, de palavras que não são árabes, de populações que não são árabes. Então, a grafia do árabe permite que ele tente transformar essas palavras na escrita árabe, mas é sempre muito provável que haja distorções, não só pela questão dele não estar transformando aquelas palavras adequadamente, mas porque palavras estranhas em manuscritos tendem a ser muito distorcidas pelos copistas depois, né? Porque o copista, sendo, por exemplo, um falante de árabe, ele às vezes vai estar lá no meio do texto, ele vai ver uma palavra ali muito esquisita, né? Sei lá, que seja a palavra bulgar, né? Que é a palavra que ele usa para búlgaros. Ele pode ler essa palavra e ele pode falar, eu não faço ideia do que é isso. Às vezes ele vai tentar copiar com o máximo de cuidado possível para manter a palavra original, mas às vezes ele vai distorcer porque ele leu e não entendeu, às vezes ele vai lidar com essa já um certo problema do manuscrito que ele está lendo, e aí uma palavra que é complexa já fica mais difícil ainda de saber o que está acontecendo. Então, tem essas questões também de nível filológico, porque numa tradição rica de copistas, né, de transmissão de texto, a gente também tem essas questões da transmissão material. Então, os copistas também são um desafio, né? Eles têm um desafio dentro de si, e para nós que observamos eles hoje, eles colocam uma nova camada nesse desafio, porque às vezes o texto já era um pouco mais difícil por tratar de uma realidade distante, e ele ficou ainda mais difícil porque no ato de ser retransmitido e recopiado, ele foi sendo distorcido porque as pessoas que copiavam, que transmitiam, não tinham conhecimento que o próprio Ibn Fadlan tinha. Então, elas estão lidando com aquilo que elas têm. Então, são bastante, né, são vários os desafios, mas, ao mesmo tempo, acho que dá para a gente ir contornando esses desafios à medida do possível, uma vez que hoje a gente já pode lidar com esse texto na sua forma fixada, né, na sua forma impressa. Então, a edição que eu usei, por exemplo, é essa edição aqui. Ela é talvez a edição mais corrente que exista hoje em dia, tem a tradução aqui do outro lado, então as duas capas, né, para a gente ver qual é a edição. Então, no caso, essa do Sami Dahan, ela é basicamente o conteúdo do manuscrito que o Togan recuperou no início do século XX e as anotações que ele conseguiu fazer. Mas antes dessa descoberta, a gente tinha, por exemplo, um desafio ainda maior, que aí, hoje a gente já não tem mais, que é o fato de que, para estudar a viagem do Ibn Fadlan, era necessário reconstruir essa viagem a partir de fragmentos. Esses fragmentos, em geral, que estavam numa enciclopédia de um geógrafo chamado Yaqut al-Hamawi, que usou essa fonte como uma fonte para sua enciclopédia. Então, o intento dele não era reproduzir este relato inteiro. Ele foi pegando o que servia e encaixava em cada verbete da sua enciclopédia geográfica. Então, um trabalho que um pesquisador, inclusive alemão, que eu comento na minha introdução, o Frein, ele teve de reconstruir essa obra, digamos assim, o relato do Ibn Fadlan, a partir dessas menções fragmentárias. Então, esse desafio, por exemplo, a gente já não tem mais, porque em 1923 você teve o Togan, né, um pesquisador turco, que descobriu o manuscrito que é a forma hoje mais extensa que a gente tem da Aricela. Então, antes até tinha mais camadas desse problema filológico, da tradição material mesmo, mas hoje a gente já tem alguns deles superados. Então, eu já fui trabalhar com esse texto fixado, editado, né? Eu não precisei recorrer a manuscritos para tentar entender o que está sendo dito, para tentar interpretar, comparar, até porque não tem muita base para fazer comparações, porque o manuscrito que existe é um. Então, a gente sabe que ele já foi submetido a esse processamento filológico, então a gente já tem uma certa segurança um pouco maior de que a gente está trabalhando com um texto mais ou menos estável. Nossa, muitíssimo interessante ver como que foi todo esse processo para poder fazer toda a tradução. Teve vários processos, eu vi, inclusive, que teve um período que até tentaram reconstituir, né, a viagem,
tipo, usaram os manuscritos para fazer também, tentar fazer o mesmo trajeto da viagem. Eu achei, assim, muito, muito interessante mesmo, como que esse documento, ele acabou estimulando outras ideias também das pessoas utilizarem ele para outros feitos. Isso é muito, muito interessante de ver mesmo. E uma pergunta que eu acho que vai ajudar muita gente, acho que é esclarecer para quem não conhece, né? Mas afinal de contas, quem é Ibn Fadlan e por que ele ficou tão famoso por esse documento que é a Risala, o que que é, né, a famosa Risala de Ibn Fadlan? Essa é uma pergunta importante e, infelizmente, é uma daquelas que a gente só pode decepcionar as pessoas que perguntam. Por quê? Porque Ibn Fadlan é uma figura praticamente desconhecida no resto da literatura árabe. Ele tem um texto que é atribuído e reconhecido como de autoria dele, que é a Viagem ao Volga, que é a Risala Ibn Fadlan. Basicamente, as informações que a gente tem sobre ele são as próprias informações que ele dá no começo do livro. Então, aqui na nossa edição, você percebe que tem aquele comecinho em que ele faz uma espécie de apresentação própria. Ele fala aqui, né, nesta página aqui bonitinha dessa edição, que é, digamos assim, o título do relato dele, né? Em que ele fala o seu nome, Ahmad ibn Fadlan, ibn al-Abbas, ibn Rashid, ibn Hamed, protegido de Muhammad ibn Sulaiman. Então, a gente sabe que ele é, de alguma forma, uma pessoa que tem um status social mais elevado, porque ele é um protegido de um certo soberano, no caso, esse soberano identificado como Muhammad ibn Sulaiman, e que ele mesmo, Ahmad ibn Fadlan, foi convocado a fazer essa viagem a pedido do próprio califa abássida da época, Al-Muqtadir Billah. Então, basicamente, as informações que a gente tem sobre esta pessoa são essas. A gente não tem muito mais o que saber sobre ele. A gente pode suspeitar que ele era uma pessoa de uma classe mais elevada, tanto é que ele era um instruído, né, um erudito da religião, tanto que a função dele, entre outras, é supervisionar os outros professores, porque ele, na certa, era um grande conhecedor da legislação islâmica, né, da jurisprudência e da própria teologia e da fé muçulmana. Então, a gente tem essa consciência de que se ele foi encarregado de fazer isso, é porque ele era, com certeza, um homem muito instruído. Ele era, com certeza, uma pessoa de uma sociedade cortesã, né, de um ambiente mais elitizado, e que, mais que ainda assim, era uma espécie de cliente de um outro nobre, no caso, esse Muhammad bin Sulaiman. E que, por causa desse contato com o califa, acaba sendo meio que elevado a esse cargo de um emissário, né? Uma espécie de diplomata. Seria talvez anacrônico usar o termo, mas basicamente é isso que ele vai fazer, né? Conduzir uma missão de emissários, talvez uma embaixada, né? Então a gente pode pensar que ele foi encarregado por isso, com certeza porque ele tinha, de alguma maneira, um reconhecimento social sobre a sua própria erudição, sobre a sua própria capacidade de conduzir essa missão. Então, quando um califa fazia esse envio diretamente, pelo menos as narrativas que dizem, né, que o califa foi encarregado por enviar este viajante, a gente sempre tem essa informação de que o califa atribui certas funções a esse viajante. E essas funções são sempre muito compatíveis com pessoas que você espera que façam parte de uma classe instruída, né, de uma classe educada na educação cortesã, que envolvem, entre outras coisas, esse costume da jurisprudência, da teologia, mas no caso dele, com certeza também, em alguma medida, de uma habilidade literária, né, de uma pessoa que sabia também escrever, não era só uma pessoa que sabia interpretar e estudar e entender essas coisas, mas que tinha a condição de gerar um relatório, digamos assim. Então, é o que a gente sabe mais sobre o Ibn Fadlan. Sobre a Risala em si, o que a gente sabe é um pouquinho mais graças a essas ocorrências que acontecem posteriormente. Então, como eu digo na introdução, o relato do Ibn Fadlan, ele não foi exatamente muito utilizado ao longo do período medieval pelos historiadores e geógrafos árabes. Ele foi utilizado significativamente pela primeira vez
só no século XIII, que é esse geógrafo chamado Yaqut al-Hamawi, de quem a gente tem ainda hoje uma obra enorme, que é uma enciclopédia de geografia, chamado Mu'jam al-Buldan, ou Dicionário de Países, Compêndio de Países. E esse Yaqut, ele divide as partes do relato de acordo com os verbetes, ou dos povos que ele inclui na sua enciclopédia, ou das cidades por onde Ibn Fadlan passou e ele tem um verbete na enciclopédia, e aí, eventualmente, ele vai lá no texto e fala, segundo Arissala de Ibn Fadlan, ou segundo Ibn Fadlan. Na prática, eles dizem apenas, disse Ibn Fadlan, como acontece no livro mesmo várias vezes, é uma parte da prática dos copistas, fazer essa reiteração do narrador. Então, a gente tem mais esses indícios de que o primeiro a utilizar de maneira mais intensiva esse texto foi esse geógrafo. Em um dado momento, você tem esse trabalho já no século XIX, desse filólogo alemão, que faz essa reconstrução dessa viagem com base nesses fragmentos. E, como eu mencionei, no começo do século XX, um pesquisador turco chamado Ahmet Tugan, ele acha o manuscrito que seria essa forma mais extensa. E aí a gente sabe que ele faz essa fixação. Logo depois que ele faz essa fixação, o texto já ganha traduções ao inglês, ao francês, ao alemão, e ele passa a circular também como se fosse um livro dessa tradição das literaturas de viagens produzidas pelos árabes muçulmanos. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse livro, Márcia, é que, como eu falei, ele não ficou restrito a essa realidade da literatura de viagem, ou dos pesquisadores de Idade Média, ou do Islã, ou das populações vikings, como você, mas ele se tornou, talvez, e aí você pode me dar o seu parecer, porque você é um conhecedora desse assunto mais do que eu, talvez ele seja uma das obras mais influentes culturalmente no que diz respeito à representação viking. Por quê? Porque você tem uma cena nesse livro que está absolutamente em todos os lugares, que é a cena do funeral do nobre. A cena do funeral do nobre, ela acontece em filmes, em séries, em outros livros, né? Famosamente, o roteirista, como é que era o nome dele? Era John Crichton, que foi o roteirista também do Jurassic Park. Ele escreveu um livro famoso, um romance, chamado Eaters of the Dead, né, Devoradores de Mortos, em que ele faz basicamente uma mistura com liberdades artísticas do relato do Ibn Fadlan com o Beowulf, e com certos elementos assim mais mágicos, mais ficcionais mesmo, que foi o que acabou se tornando o filme O 13º Guerreiro, que é com o Antônio Bandeiras no papel de Ibn Fadlan, que é uma coisa que eu acho sempre maravilhosa, o fato do Antônio Bandeiras ser o Ibn Fadlan no filme. Você tem essa repercussão desse personagem que se tornou também uma figura da ficção. Ele se tornou também essa figura desse viajante que vai para essa realidade viking, distante, do norte, desconhecida, graças a essa recepção cultural que esse texto teve também. E aí os outros exemplos que a gente pode ver são inúmeros, né? Você com certeza conhece mais do que eu, mas que eu me lembro, assim, sempre, a série Vikings tem essa cena do velório, né? Do funeral, da queima do nobre no barco, e os sacrifícios. O filme mais recente, aquele O Homem do Norte, do Robert Eggers, ele tem um trecho curioso, que é aquela cena antes da escrava ser executada, que ela é erguida e observa e fala, eu vejo meus antepassados, eu vejo não sei o quê, e eles estão esperando por mim. Isso vem do Ibn Fadlan. Essa cena é do Ibn Fadlan. Então, em termos de representação dessa imagética, que hoje constitui muito o nosso imaginário sobre o que teriam sido os vikings, na verdade não vem das fontes vikings, né, ou nórdicas, ela vem do Ibn Fadlan. Então, eu acho curioso, inclusive, a cena que ele demonstra, que eu acho sempre maravilhosa, que é a cena deles compartilhando a vasilha de água para se limpar de manhã. Que também é uma cena que está no 13º Guerreiro, e que é uma coisa que você percebe que faz muito parte dessa percepção da alteridade do Ibn Fadlan.
Então, ele observa aquilo com um asco terrível, porque é uma cena asquerosa mesmo, é uma cena, assim, nojenta. Mas ele, que é um muçulmano com hábitos de higiene tão prescritos, né, uma coisa tão específica e tão valiosa, né, porque o muçulmano, ele necessita fazer uma higienização ritual pelo menos 5 vezes ao dia, para fazer as suas orações diárias. Então, você imagina essa pessoa que tem esse costume, observando aqueles caras fazendo aquilo com aquela bacia d'água. E essa cena está no 13º Guerreiro. Então, você percebe que não só o livro ficou nesse patamar que vai ser assim pertinente para pessoas como nós, né, com pessoas como o professor Leandro César, meu amigo que veio aqui conversar com você outro dia, ou o Caio Fel, que também pesquisa os vikings, trabalha bastante com as fontes árabes, a gente conversa bastante sobre isso, mas acabou se tornando uma coisa que a maioria das pessoas hoje que tem algum interesse por essa realidade da história viking, né, dos povos vikings, da era viking, tem conhecimento mesmo que não saiba que tem. Né, que é esse impacto desse relato e dessa descrição para o que hoje a gente imagina que teriam sido essas populações, essas culturas. Então, eu acho que é interessante pensar na Aricela, tanto desse ponto de vista da transmissão textual, de ele ser um relato que em um dado momento sobreviveu dessa forma meio difusa, e depois voltou a ser reconhecido como uma obra, mas que não parou por aí, que ela alçou depois outros lugares como uma espécie de influência mesmo, como uma recepção cultural que moldou o imaginário das pessoas sobre essa realidade. Nossa, realmente, ela tem um impacto gigantesco, não tem como não dizer, ela está presente realmente em muitas mídias, em muitos relatos mesmo, quando se a gente estuda, né, vai ver ele praticamente se tornou uma referência para se compreender parte de muitas coisas dos elementos da cultura nórdica na era viking, né? Então, a gente acaba sabendo detalhes desde do comércio que ele observa, desde detalhes, como você falou, do ritos funerários, desde o processo de higienização, que ele inclusive comenta muito, né, sobre a questão de que eles gostavam muito de se pentear, é o que a gente sabe, aí depois encontrar os pentes são um dos itens que mais se encontra, né, nos achados arqueológicos, então ele também descreve um pouco disso. Sim, e uma E, coisa também que eu acho curiosa para complementar isso que você está falando, eu gosto bastante que o Ibn Fadlan, ele inclui elementos do imaginário desses lugares, e não só da história material, né, daquele observador que está analisando e atestando as coisas. Então, por exemplo, aquela belíssima cena que ele fala da aurora boreal, é uma aurora boreal, que ele descreve como exércitos de jins, né, que em árabe são gênios, né, digamos assim, talvez gênios, guerreando entre si, e que ele pergunta ali para os habitantes, eles falam, não, são os gênios guerreando, né, essas luzes coloridas no céu. E o fatídico relato do gigante também, né, que você tem essa cena que é muito curiosa, porque você, inclusive, percebe uma certa humanização desse Ibn Fadlan, quando ele ouve algum local, né, um rei local, falando que existe ali um corpo de um gigante, um esqueleto de um gigante, e a primeira reação dele é pedir para ir ver. É falar, não, eu quero ver esse tal desse gigante. E ele vai lá e ele descreve mesmo, ele fala, não, é mesmo um gigante de não sei quantos metros de altura, e eu perguntei para os outros povos vizinhos ali, e eles disseram que era um nativo das populações de Gog e Magog. Isso é muito interessante, porque o que é Gog e Magog? Gog e Magog são populações apocalípticas. Dentro da escatologia, não só islâmica, mas judaica também, cristã, por exemplo, você tem a referência na Bíblia a essas entidades Gog e Magog. Mas que no âmbito da geografia árabe-islâmica, do período medieval, é entendido como uma população ou populações de uma região do mundo que existem. Então, em um dado momento, uma certa barreira vai se romper e essas populações vão devastar tudo o que há pela frente e não vai sobrar nada, né? Vai vir o fim do mundo. E ele associa esse tal desse gigante a um nativo dessas populações. Então, veja como a gente comentou anteriormente, isso é um elemento também de tradução cultural,
Porque o que ele está fazendo? Ele está tentando explicar essa coisa que, a princípio, alguém vai ouvir e vai falar, não, isso é um absurdo, mas ele está identificando, ele está ancorando isso em algo que o ouvinte muçulmano dele vai conhecer e vai saber o que é. E, muito provavelmente, vai acreditar. Então, você tem essa possibilidade também de perceber que o Ibn Fadlan, ele tem muito desse caráter que a gente chamaria hoje, talvez, de antropológico, né? Talvez até arqueológico, de você reconhecer e reconstruir objetos, costumes, como você falou, os pentes, os punhais que as mulheres carregam, as armas que os Rus usam, e todas essas coisas mais físicas, mas ele também inclui essas coisas que fazem parte do imaginário. E não só desses povos nórdicos, né? Ele passa por uma meia dúzia de populações túrquicas no caminho, e ele fala que algumas delas adoram um pássaro, algumas delas adoram aquele outro animal. Então você tem também esse teor que eu acho muito curioso e que eu sempre acho muito interessante de encontrar nesses relatos. Não, eu acho importantíssimo citar isso, porque realmente ele tem uma descrição muito curiosa, o Ibn Fadlan, né, que é de dar esses pequenos detalhes, mas que vão complementando todo o que era aquela sociedade, como ele estava vendo. Claro que ele tem uma interpretação própria, baseado muito também do que é a experiência dele. Então, não dá para, digamos assim, dizer, não, ele está certo sobre como é que é o comportamento de vikings ou dos próprios nórdicos da época, mas a gente consegue ver que ele presencia certos rituais mesmo que ele não goste. Tem um, inclusive, que eu gosto muito, que é quando ele vai falar da questão do canto. Ele vê que presencia que há um canto que ele não gostou. Ele achou, para ele, quando ocorre esse momento que eles utilizam o canto, né, para musicalizar, ele falou que é uma coisa, um som horroroso. E é bem interessante De ver isso. novo, é uma coisa que a gente sempre tem que considerar, isso que você mencionou, também é um exemplo direto dessa ideia da alteridade no texto, né? Essa alteridade, ela é total, o tempo todo. Então, principalmente quando a gente vai trabalhar com o texto, como no meu caso, na tradução, mas também quando a gente vai fazer a leitura, né, sendo os leitores contemporâneos que nós somos, a gente precisa levar isso em consideração, especialmente o que você falou. É um muçulmano com uma certa realidade cultural e um certo background, olhando uma coisa que ele até então não fazia ideia que existia. Então, se tem uma coisa que a gente não pode, assim, você também sabe disso mais do que eu, porque você lida com esses assuntos. A gente tem que sempre ser muito reticente, assim, muito cuidadoso para aferir desses textos algum grau de veracidade empírica. Ah, foi exatamente assim que aconteceu. Não, não foi, né? Tem, com certeza, um objeto de veracidade ali, uma coisa que ele de fato está observando, e uma realidade de fato que ele está observando, mas tem a questão da tradução cultural. E essa tradução cultural, ela nem sempre é um ato voluntário. Às vezes ela é a simples interferência dele naquilo que ele está contando. Então, esse caso que você falou é muito bom, porque o que você imagina? Que ele está ouvindo uma língua estranha, e ele está ouvindo um canto feito de um jeito que ele nunca ouviu antes, e a primeira reação dele, baseado naquilo que ele conhece, está acostumado, é achar aquilo terrível, é achar aquilo horroroso, é achar aquilo estranho. Então, ele transmitir isso nem sempre é uma decisão consciente. Às vezes é o simples fato dele estar medindo aquele mundo com a sua própria régua. Então, ele não tem outra opção a não ser expressar esse julgamento em alguma medida. Mas, por outro lado, a gente pode até considerar que no âmbito da literatura de geografia e história do período, pelo menos no contexto do Islã, ele até que é bem neutro, né? Ele até que poderia ser muito mais intolerante e intransigente com as coisas que ele vê, baseado no quão estranhas essas coisas são. Mas até que no âmbito geral, ele não é tão agressivo assim, né? Em termos de fazer questão de demarcar o tempo todo que o que ele está vendo é reprovável, ou asqueroso, ou nojento. Quando isso acontece, a gente sabe, mas poderia acontecer muito mais. Então, tem também essa possibilidade da gente entender no Ibn Fadlan um observador que tem uma curiosidade genuína
por aquilo que ele está observando. Ele expressa com os seus próprios termos, mas você percebe que ele também, e que o fato dele encontrar algum descompasso com aquilo que ele conhece, não diminui a curiosidade dele por aquelas coisas. Então, não é como se ele parasse no julgamento de valor e falasse, não, eu não posso mais falar sobre essas realidades, porque elas são absolutamente desprezíveis e eu só posso condenar o que há aqui. Você percebe que durante boa parte do tempo ele só está tentando descrever mesmo, né? O julgamento a gente percebe mais quando a gente tenta dar aquela lida nas entrelinhas, ou quando ele usa uma palavra aqui, uma ali, mas nunca uma coisa muito enfática, extensa, assim, categórica, dele falar, isso daqui é um absurdo, eu acho que esses indivíduos que eu estou observando são absolutamente inferiores a mim. Não é a postura que eu depreendo do Ibn Fadlan. Ele, com certeza, é um observador que se coloca num lugar de uma certa superioridade civilizacional, digamos assim. Um grande centro cultural, próspero, como o Bagdá, vai produzir, de fato, pessoas letradas, de costumes refinados e tudo aquilo que a gente conhece. Então, quando ele chega perante essas realidades mais rústicas, ele com certeza demonstra mais isso, de que aquilo é uma realidade rústica, de que aquilo é, na verdade, uma forma de organização meio que bagunçada, meio que inferior a dele. Mas ele não está se preocupando com fazer um julgamento qualitativo, muito nesse sentido, de que esses indivíduos são inferiores a mim, ou alguma coisa do tipo. Pelo contrário, o que eu percebo é que ele tem uma descrição até que bem honesta sobre essas coisas na maior parte do tempo, inclusive na hora de demonstrar a sua própria reprovação. Eu acho, sim, que realmente, como o senhor colocou, eu não vejo também que o Fadlan, de certa forma, ele está sendo também totalmente, como é que eu posso dizer? Ele está o tempo todo agindo de maneira negativa, assim, no sentido de que, apesar de ele ter a sua própria visão, mas eu não acho que ele esteja sendo crítico no sentido de que ele considera povos, assim, também totalmente sem escrúpulo, alguma coisa do tipo. É porque realmente ele coloca muito da visão dele. Mas ele mostra o interesse em conhecer aquela cultura, ele mostra, assim, um certo, de tentar descobrir um pouco mais sobre o que ele está se passando aquela viagem. Ele tenta até, de certa forma, ele conta coisas assim que ele mesmo acha fascinante. Ele fala sobre algumas questões artísticas que ele vê, no sentido assim, ele fala de... Até uma vez eu citei a questão, ele fala da questão de como que as mulheres obtinham a questão das contas de vidro, ele fala dos usos dessas questões da joalheria, ele cita várias coisas que estão relacionadas a esse universo que eles têm, a questão de armamento, também ele cita vários pontos que são fundamentais para a gente conhecer mesmo. Eu acho que foi bem interessante, por exemplo, quando ele cita o funeral, ele citou de uma forma assim, parece uma coisa bem poética, como ele vai falando. É muito, muito interessante como ele quis abordar essa questão. E assim, professor, como é que a gente pode dizer, então, descrever mais como que foi esse encontro, né, entre, no caso, os muçulmanos e os vikings, como é que a gente pode definir que ocorreu? Foi uma coisa fácil para o Ibn Fadlan estar diante dessas autoridades escandinavas na região do Rus? Como é que foi todo esse processo, né, para a gente compreender como é que realmente foi para ele poder chegar a essa fase da descrição, né, desses povos? Então, essa é uma questão curiosa, porque ele relata um pouco disso no livro, principalmente em relação não exatamente ao contato com os Rus, mas ao contato com os ditos Saqaliba, né? Em árabe ele usa o termo Saqaliba, como eu falei, talvez hoje a gente traduza como eslavos, ou populações eslavas, né? Que tinham ali alguma espécie de matriz cultural diferente. Então, ele fala, por exemplo, do encontro com o rei, que cobra ele da promessa que o califa tinha feito, que era do dinheiro para que ele construísse a mesquita e o forte, que é o que enseja toda a viagem, né? Que é essa carta inicial do rei dos eslavos,
que pede esse auxílio, esse favor do califa islâmico para meio que se proteger de vizinhos que naquele momento estavam intensificando a sua hostilidade, que eram os Khazar, né, os chamados Khazares, que era uma população também de origem túrquica, assentada entre os mares Negro e Cáspio, que relativamente recente tinham se convertido ao judaísmo. Então, você percebe que esse líder eslavo, ele recorre ao califa meio que para buscar favor entre os muçulmanos, prometendo, dentro disso, se converter. E aí, quando ele está lá, ele tem essa discussão com o rei, que coloca ele na parede, né, e que fala, mas como assim você não trouxe o dinheiro que tinha sido prometido? O que o seu povo diria de uma pessoa que promete uma coisa e não faz? Então você percebe que ali ele também é pego desprevenido, principalmente nesse sentido de que ele não pode se colocar como uma pessoa superior a ninguém. Ele está simplesmente confrontando um homem inteligente, que confronta ele com base em coisas sensatas. Olha, você me prometeu um dinheiro para fazer essa ajuda, né, de construir o forte e a mesquita, e você não cumpriu isso. Então, como que fica essa situação? O que você espera que eu ache? Então, ele é meio que pego desprevenido, inclusive, se não me engano, no final desse diálogo, ele fala, não tivemos o que responder e fomos embora em silêncio, uma coisa assim, porque ele se dá por vencido, né? Isso em relação a essa população que, nesse momento, parece ser um pouco mais organizada, um pouco mais sofisticada, que seria esse reino que ele identifica dos povos Saqaliba. Mas quando ele fala dos Rus, aí você percebe que ele tem uma outra observação, porque ele está vendo mais aqueles mercadores, aquelas pessoas que têm aparências muito diferentes, então ele fala que eles são muito altos, que eles têm muitas armas, que eles têm até tatuagens, uma coisa que é fisicamente assim bem diferente, né, bem impressionante. E que quando ele vai para essa região, quando ele está em contato com os Rus, ele acaba meio que prestando atenção a esses indicadores dessa cultura dos Rus. E o grande destaque acaba sendo para essa questão dos hábitos funerários, eu acho que por causa dessa experiência que ele teve a oportunidade de testemunhar. Porque aí essa é uma das questões que a gente pode até discutir, eu acho que é sempre discutível, mas que pela comparação com o restante do texto, talvez seja um relato autóptico mesmo, né? Uma coisa de uma experiência de uma pessoa que testemunhou tudo aquilo. Pelo que você falou, o relato do funeral, ele é muito mais extenso do que qualquer outra parte do livro. Então você percebe que tem um cuidado e um detalhamento nessa parte que remete muito a um evento verídico, remete muito às coisas que ele está de fato testemunhando. Então, no caso do Ibn Fadlan, o contato com os Rus, ele fica um pouco mais restrito a essa ideia, não de uma interação entre poderes institucionalizados, digamos assim, um califa e um rei, mas sim de um observador muçulmano que vê essa população, os hábitos dessa população diferente, que com certeza, para ele, o parâmetro eram provavelmente os nobres, né, pessoas de classes mais elevadas dessa população, tanto que ele mesmo faz a distinção, antes de falar do funeral no barco e tudo mais, ele fala, quando uma pessoa do povo, né, uma pessoa pobre, morre, ela é simplesmente colocada no barquinho ali, ou enterrada, sei lá, enterrada não, no caso, porque eles abominam isso, né? Ah, vocês enterram os seus mortos para que os vermes comam eles, e nós tacamos fogo para que eles vão direto para o paraíso. Tem um momento depois do funeral do nobre que um dos locais fala isso para ele, né? E fala exatamente isso, vocês muçulmanos não respeitam os mortos, porque vocês enterram eles para que eles sejam devorados pelos vermes. Então você percebe que tem muito mais essa questão das descrições desses hábitos, mais nesse nível antropológico mesmo, cultural, quais são os hábitos que eles têm, qual é a aparência que eles têm, qual é a cultura que eles têm em relação a certos objetos, como as armas, como as contas de vidro, como os adereços, como os anéis no cabelo, né? Ele fala que até os homens têm o costume de usar anéis no cabelo, né? Ou ligas no cabelo, que eles enfeitam o cabelo, gostam muito dos pentes, como você falou. Então, nessa parte do Ibn Fadlan, em referência aos Rus, eu entendo que é mais uma possibilidade da gente perceber
esse contato que a gente pode ter mais certeza de um contato, de uma experiência em primeira mão, né, de um observador muçulmano que de fato está no meio daquela população e está descrevendo aquela população de dentro, do que, por exemplo, outros relatos que são até anteriores ao Ibn Fadlan e que também falam dos Rus, mas que você já começa a perceber que tem um pouco mais de histórias ouvidas, relatos transmitidos sobre os Rus. Então, um exemplo famoso também disso, talvez você conheça, um geógrafo da virada do século IX para o século X, de origem persa, chamado Ibn Rusta. O Ibn Rusta, ele tem um trecho até que bem interessante sobre os Rus também, e ele descreve ali cenas que não parecem exatamente cenas que ele viu, parecem coisas que ele ouviu. Então ele fala como que funciona o contato, por exemplo, quando nasce um menino, numa cena famosa desse trecho do Ibn Rusta, que ele fala, quando nasce um menino, ele chega a uma certa idade, o pai dele joga uma espada na frente dele e fala, tudo que você conseguir na sua vida vai vir por meio disso aqui. Então, é meio que essa descrição quase que anedótica, né, de como seria essa mentalidade guerreira entre esses Rus, mas que a gente não pode atestar muito uma historicidade total dessa prática ou dessa observação do Ibn Rusta em relação a esses Rus, que não é o caso, por exemplo, em relatos até que muito anteriores. O mais antigo relato que a gente tem notícia dessas chegadas das populações nórdicas às regiões islâmicas, na verdade, são na Península Ibérica, que é em 844, a invasão do que parecem ali ser chamados genericamente de nórdicos, né? O Ibn Hayyan, que é o historiador andaluz, ele usa um termo que é esquisito, porque ele parece ser um termo já distorcido, que é o termo Urdmaniyin. Só que esse Urdmaniyin parece o que, para mim, em árabe, seria mais o termo Nurmandiyin, que são normandos, né? Que, na verdade, nada mais é do que nórdicos, né? Hoje a gente tem a região da Normandia e tudo mais, mas pensando nessa acepção anterior, normando seria o homem do norte, literalmente. Então ele fala desses Urdmaniyin, seja lá quem eles forem, chegando para fazer esse saque de Sevilha. Isso é descrito até que em bastante detalhe, então a gente pode ter mais certeza de que isso foram contatos também preservados dos relatos mais verídicos, né, de alguém que teve de fato uma experiência com esses eventos e que esses eventos foram transmitidos com esses detalhes em maior preservação, eles puderam ser preservados melhor. Porque, de fato, a intenção da obra do Ibn Hayyan não era muito essa obra literária, nem viajantes, nem nada, é um historiador. Então, ele está reunindo relatos, de fato, que a gente pode atestar que tem uma veracidade maior. Uma coisa interessante também, que tanto Ibn Hayyan, quanto Ibn Rusta, quanto Ibn Fadlan, quanto Al-Mas'udi, quanto todas as outras fontes que falam desses povos, eventualmente mencionam, é a palavra Majus. Majus é um termo que traduz, assim, também um ótimo exemplo da tradução cultural. Por quê? Porque o Majus, no árabe, ele vem do termo persa Makush, que é um sacerdote zoroastra. Só que quando você tem esse contato com uma religião que você não tem muito um grau de detalhamento, e você se apega a uma certa característica, você você expande essa característica para várias outras situações, não necessariamente que estão relacionadas. Então, como isso se dá com os Majus? Majus é basicamente, nessa época, no árabe, um termo para adoradores do fogo. Só que você tem essa utilização desse termo para diferentes realidades religiosas que incluem os chamados vikings, porque você tem essa consciência de que os vikings também têm alguma espécie de religião associada ao fogo. Isso é muito disperso, isso é muito sem detalhamentos, principalmente para o caso das populações nórdicas. Mas para o caso dos zoroastras, você já sabe que tem, de fato, um culto ao fogo.
Para o caso de alguns hindus, por exemplo, shivaitas, por exemplo, outras populações que têm também uma valorização do fogo, você percebe que algumas fontes usam também o termo majus. Só que aí você, às vezes, não tem uma palavra como Rus, ou Sakaliba, ou Urdmaniin, seja quão distorcida for essa palavra. Você tem a palavra majus. Então, você tem que se identificar ali como a quem diz respeito esse majus. Qual o adorador do fogo esse muçulmano está descrevendo para mim agora? Então, essa é uma palavra âncora que você vê em todas essas fontes e que, às vezes, pode nos levar para os Rus. Então, o Ibn Fadlan usa também essa palavra para se referir, por exemplo, aos Rus. Mas ele tem a felicidade, né, o benefício de saber que eles se identificam como Rus. Então, ele usa também o termo Rus, aí está feito o nosso trabalho. A gente sabe que ele está falando dessa população, como você falou, de origem escandinava, mas assentada naquela região. Agora, uma coisa que eu acho curiosa, que eu acho que você vai apreciar também, nas fontes árabes não existe a categoria do escandinavo. Né? Os árabes simplesmente não têm essa concepção de que aquilo é uma região à parte. Tudo entra no balaio do Sakaliba. Então, Sakaliba é um termo, por isso que é difícil de traduzir simplesmente como eslavos, sem dar nenhuma contextualização, porque um muçulmano dessa época do Ibn Fadlan, ele vai ver uma pessoa branca e loira e alta do norte da Europa e vai falar, isso é um Sakaliba, isso é um Saklab, né? É um eslavo. Só que aí, às vezes, você percebe que não, isso é uma tarja genérica, então é difícil da gente perceber qual que seria a maneira que ele faz de diferenciação entre esses supostos eslavos e os escandinavos. Não faz. Ele não faz nem diferenciação entre germânicos. Né? O Al-Masoudi, que foi o autor que eu pesquisei no meu mestrado, que era o historiador viajante, ele tem uma extensa relação de povos que ele inclui na tarja de Sakaliba, entre os quais estão uma população que ele chama de Sassin e outra que ele chama de Brus. O que é Sassin? Sassin são saxões, só que ele chama de eslavos, percebe? Porque é uma questão geográfica, é uma questão que ele não está tendo ainda elementos para diferenciar. Então é curioso a gente pensar desse ponto de vista do contato com as populações de origem escandinava, porque ela é absolutamente inaferível. Não dá para a gente saber quando ele está falando se ele acha aquela pessoa um escandinavo ou um eslavo. É tudo eslavo. Porque não tem essa ainda precisão terminológica, nessa distinção eles não estão fazendo. Então é mais uma acepção geográfica do que uma acepção etnográfica. Então você percebe que muitas dessas coisas se misturam. Uma questão que eu vi que você discutiu rapidamente com o Leandro na conversa de vocês, e que eu acho que é de fato por aí como ele falou, eu acho que os Rus que Ibn Fadlan está descrevendo são essa população de origem escandinava. Mas, ao mesmo tempo, nada ali no texto diretamente me permite bater o martelo e afirmar isso. O que me permite afirmar isso é o estudo dessa outra historiografia, da arqueologia, dessa diáspora que eles fazem das regiões da Escandinávia para aquela região do oeste russo atual. Então, é isso que nos permite afirmar que esses Rus, muito provavelmente, são populações escandinavas, mas no texto do Ibn Fadlan e nos textos dos muçulmanos em árabe, não tem como fazer essa distinção. Até porque eles não faziam essa distinção. Então, é curioso de pensar também que a gente, às vezes, tem que fazer certas suposições. Né? A gente tem que aferir que ele está, de fato, reconhecendo que são pessoas diferentes, populações diferentes. Tanto é que uma coisa que joga a nosso favor nesse sentido, ele não inclui os Rus na categoria de Sakaliba, na categoria de eslavos. Então, é porque alguma diferença ele sabe que tem. Né? Porque se existem várias populações diferentes, que todas são Sakaliba, mas os Rus não são, isso é um indício, talvez, para a gente, de que ele mesmo reconhecesse essa diferença. Nossa, é realmente muito interessante isso que o senhor falou, porque a gente consegue, então, ver o quanto que esse contato, né, ele foi também com momentos, assim, um pouco até acirrados, né, no início, né, por causa que houve uma promessa de algo que não foi cumprido, e tem também aquela situação em que ele
começa a meio que adentrar mesmo, ele vai tendo as experiências e falando, e tem também, a partir de outros autores, né, que acabaram também difundindo e acabaram que meio que unificando, né, vamos dizer que um povo acabou se tornando um só, os sacalhos são os eslavos, são de forma geral. Então, isso é bem interessante de ver, que eles acabaram utilizando a generalização para descrever mesmo povos que eles iam vendo com essas características umas das outras, essa diferenciação específica, né, de altos, conforme eles iam vendo. E queria lhe perguntar, por exemplo, na sua opinião, qual dos filmes mostrou mais a fidedignidade da questão desse processo funerário, né, que ficou tão famoso? Seria O Homem do Norte ou seria o 13º Guerreiro, que conseguiu mostrar mais detalhes também desse cotidiano, dessa questão, porque o próprio início do Homem do Norte a gente tem também a passagem pela Rússia, que era os Rus, na verdade, não é nem Rússia, perdão, é os Rus, o território dos Rus de Kiev. A gente tem essa questão também abordada no próprio filme do 13º Guerreiro. Qual deles que mais prometeu, né, para esse sentido? Olha, em relação a essa cena específica, pelo que eu me lembro agora, porque faz uns anos já que eu assisti o 13º Guerreiro e a série Vikings, um pouco menos o Homem do Norte, até porque ele é de 2022, né? Eu me lembro da cena do funeral em específico ser muito interessante na série Vikings. Eu lembro de ter gostado dessa representação quando eu vi na série Vikings. Pensando nos filmes que você falou, eu acho que o 13º Guerreiro é mais legal porque é mais extenso, é mais detalhado, né? Então, acaba tendo mais elementos que você percebe que foram tirados do relato, até porque a obra literária em que o filme foi diretamente inspirado, né, o Devoradores de Mortos, ele usa como base o relato do Bin Fadlan. Então, ele toma liberdades artísticas, mas a base do Devoradores de Mortos é o Ibn Fadlan. Então, você percebe que tem vários desses elementos, várias dessas passagens diferentes que são preservadas ali no 13º Guerreiro. Por exemplo, o funeral, por exemplo, a cena da vasilha d'água, que você percebe que é mais essa transposição mesmo desse relato para aquela história, né, para aquela narrativa do Devoradores de Mortos. Eu lembro do Homem do Norte ter tido mais do que a cena do funeral como um todo, o que ficou muito gravado na minha memória do Homem do Norte é aquela cena dele erguendo a escrava, né, a moça para olhar ali por cima, que é uma cena que veio diretamente do Ibn Fadlan. Então, eu lembro dessa cena ter sido muito fidedigna. Ela foi muito transposta mesmo, quase que literalmente, assim. Inclusive, as coisas que a moça fala no filme são praticamente as mesmas coisas que ela fala no relato do Ibn Fadlan. Mas o funeral em si, eu não fiquei com essa memória tão gravada. Talvez eu deva voltar e reassistir para ver o quão detalhado era mesmo. Mas eu lembro de ter gostado bastante quando eu vi essa cena, tanto no 13º Guerreiro, quanto na série Vikings. Eu lembro que na série Vikings, talvez na primeira, segunda temporada, não sei, é bem no começo da série, tem claramente uma tentativa de adaptação dessa cena. Lógico que sem o observador muçulmano, né, que eu me lembro ali, eles não colocam alguém que seria o Ibn Fadlan, agora pode estar me falhando a memória, talvez estivesse lá e eu que não lembro, mas pelo que eu me lembro dessa cena na série, não tem esse observador, mas tem a cena praticamente toda com aqueles rituais do corpo sendo colocado no barco e as coisas que são colocadas no barco, e inclusive aquela imagem bem marcante da sacerdotisa que o Ibn Fadlan chama do anjo da morte. Então, essa figura, por exemplo, eu lembro de ter sido preservada na série Vikings, mas agora não me lembro, por exemplo, se ela existia nem no 13º Guerreiro. Agora faz tempo que eu vi, então não me lembro. Mas essa cena específica eu lembro de ter gostado bastante da série e do filme com o Antônio Bandeiras. O Homem do Norte foi um filme que, no geral, eu gostei, mas eu marquei menos as coisas que eu identifiquei que eram do Ibn Fadlan. O que ficou muito marcado foi essa da moça sendo erguida e falando as coisas. Eu acho que tem um
Detalhe que eu acho que tem no Homem do Norte, que eu não sei se é, acho que não teve no 13º Guerreiro. Se eu tiver, também vou teve, mas eu acho que foi a questão do que o Homem do Norte trabalhou foi o homem nu, que aparece num certo momento do ritual, o Fione está meio que sendo essa personalidade que acho que o próprio Ibn Fadlan comenta, que há um homem que está desvestido e começa a proferir durante o funeral. Se não me falha a memória, acho que tem É, eu essa não, cena. não, eu não me lembro muito dessa figura no Homem do Norte. Que ficou marcado para mim mesmo, porque é que para mim esse momento foi uma identificação muito instantânea. Quando eu vi a moça sendo erguida, na hora eu apontei assim para a tela, que nem o meme, né? Ah, Apontando assim, e falei, ah lá, ó, Ibn Fadlan. Porque passou a ser um jogo que eu jogo comigo mesmo depois, toda vez que aparecem esses produtos culturais que se propõem a falar de era viking e que se propõem a mostrar de alguma maneira, é assim, o bingo do Ibn Fadlan, né? É ficar caçando essas referências. Porque você percebe que, como eu falei, talvez uma das obras de maior impacto cultural em termos de representação dessas culturas hoje em meios midiáticos, por exemplo, principalmente séries e filmes. Então, eu não me lembro de ter visto as séries e filmes que se propusessem a falar de vikings nesse período medieval, que não tivessem pelo menos uma sugestãozinha que veio diretamente do Ibn Fadlan. Então, para dar um grau dessa influência mesmo, né, desse impacto que esse texto teve em uma realidade que, a princípio, a maioria das pessoas, eu não sei se teriam essa consciência, né, de que alguns dos observadores mais diligentes das realidades nórdicas ao longo da Idade Média não foram nem vizinhos ali de uma região europeia ou da Rússia do Oeste, foram árabes muçulmanos. Né? Então, isso é uma questão curiosa porque você percebe esse impacto se refletindo cada vez que alguém faz questão de inserir essa referência ali. Então, eu acho muito curioso perceber essas coisas quando elas aparecem. Então, no caso do Homem do Norte, para mim ficou muito marcado essa cena da mulher. Agora, o outro cara desvestido, eu sinceramente não me lembro agora. Mas se está lá, eu imagino que tenha a ver também. Ele aparece, é bem rápido esse momento do Fione porque o Fadlan tem um trecho que ele menciona de um homem que está nu, né, proferindo alguns cânticos, e só que no caso o Fione aparece e ele está com alguma coisa assim na mão, que ele mexe, mas ele está completamente nu, digamos assim, com alguma espécie de um sino, alguma coisa assim na mão. E aí é bem interessante. Isso que você falou também de fazer o filme de bingo, acho que todo mundo acaba fazendo. Né? O Homem do Norte, acho que foi um dos filmes que eu mais fiquei assim o tempo todo, que é muita referência. Assim que chegou o funeral, eu disse, isso aqui é Ibn Fadlan. Não precisou nem passar ainda pela moça. Assim que começou o funeral, eu disse, isso aqui vai imitar a, o documento, né? Então, isso é bem interessante. E, professor, eu queria, assim, para a gente finalizar, quais são outros documentos que o senhor considera que são também importantes, até como dicas para as pessoas que querem saber mais da visão de muçulmanos e árabes no mundo nórdico, né, nesse mundo viking, vamos dizer assim? Legal. Alguns deles que eu acho mais importantes, eu acabei comentando de maneira mais esparsa ao longo da nossa conversa. Então, depois do Ibn Fadlan, que eu acho que é de fato o mais importante, por uma questão de ser o mais extenso e por uma questão também de, nessa tradição dos viajantes muçulmanos, ser um dos primeiros indícios que a gente tem de uma narrativa em primeira pessoa. Né, de um observador que de fato conta aquilo que ele observa e não de uma pessoa que compila relatos de várias outras pessoas. Eu acho que Ibn Fadlan é o primeiro lugar para começar, se você quer ter uma dimensão disso. Os outros, infelizmente, não são muito acessíveis. Então, eu costumo indicar, para quem se interessa, você com certeza conhece, este volume aqui, que Isso é é muito bom. a tradução, basicamente, do Ibn Fadlan ao inglês, só que ela não é só a tradução do Ibn Fadlan. Ela tem também um segundo relato, do Al-Harnati, e ela tem vários outros fragmentos de historiadores e geógrafos que falam das populações Rus,
Saqaliba, turcos, até em um dado momento ali tem, se não me engano, relatos referentes à Hungria. Então você tem, aí a necessidade é de ler inglês, porque esse volume ele não é traduzido ao português, esse volume ele só existe nessa tradução ao inglês. Então, para quem quiser conhecer e conseguir ler inglês, essa é uma das indicações principais que eu posso dar também. Uma outra tradução do Ibn Fadlan que eu gosto mais, no caso do relato do Ibn Fadlan, essa daqui da Penguin, ela é legal, mas tem algumas questões ali que eu não concordo muito em relação a como traduzir o texto árabe. Em termos de fidelidade à tradução ao texto árabe, além da minha, que eu, modesta parte, tentei manter ali um certo grau de qualidade, esta outra tradução eu acho muito boa. Né? No caso, ao inglês, é talvez a melhor. Se você lê em inglês também e quer ler uma outra versão do relato do Ibn Fadlan, essa talvez seja a melhor tradução. Então, com certeza você pode se aproveitar disso, e o benefício é que esse volume, ele também compila os verbetes do Yaqut al-Hamawi, do geógrafo que fazia essa utilização da fonte de maneira mais fragmentada antes que o manuscrito fosse redescoberto ali e observado na sua forma integral. Então, eu acho interessante de sugerir essas duas. Infelizmente, como você percebe, já requer uma leitura em inglês. E, no caso específico dos Rus, tem uma fonte que eu acho interessante, um trabalho que vira e mexe eu dou uma olhada quando eu vejo esses assuntos, que é de um pesquisador que se chama Thorir Jonsson Hraudal. Thorir Jonsson Hraudal, que se chama The Rus in Arabic Sources. Então, é um trabalho provavelmente derivado de uma tese doutoral dele, de 2013, e é um trabalho que se propõe a investigar especificamente essa ocorrência das referências aos Rus nas fontes árabes. Então, é um trabalho também que está disponível, infelizmente, só em inglês, mas é um dos mais próximos que a gente chega para abordar essa questão referente às culturas que hoje a gente reconheceria como vikings. Né? Como eu falei, é difícil de abordar essa questão no termo escandinavos, né? Também é particularmente difícil abordar com o termo vikings, pelo caso que eu falei, não tem essa palavra nas fontes árabes, mas uma vez que a gente ancorou ali a principal representação dessas culturas nos Rus, isso talvez seja a fonte mais extensa que eu conheço, mais detalhada sobre esse estudo específico. Então, para quem lê inglês, existem essas possibilidades. Infelizmente, para quem não tem acesso ao inglês, eu continuo na minha indicação de procurar a tradução da Viagem ao Volga ao português, que eu acho que vai ser uma boa introdução, pelo menos, para a pessoa ter uma ideia desse contato, até porque, como eu falei, é uma dessas obras que permite esse contato em um nível mais aprofundado que as outras que a antecederam. Então, no caso do Ibn Rusta, que é uma meio coletânea de boatos e anedotas, mas alguns relatos um pouco mais fidedignos também, mas que ele não testemunha, né? Ele não é a fonte primária daquilo, ele reúne aquilo de informantes. Né? Al-Mas'udi também, Al-Mas'udi é posterior ao Ibn Fadlan, mas ele era um historiador, então ele tem um rigor mais propriamente de avaliar os relatos, de pensar sobre os relatos, mas ele mesmo não é uma pessoa que se propõe a fazer uma descrição em primeira pessoa dos Rus. Então, mesmo vindo depois, ele não é muito aprofundado como Ibn Fadlan especificamente nesse caso. Então, acho que em termos de referências, assim, fora os filmes e as séries que a gente mencionou também, que eu acho que são sempre muito divertidas, e já sugiro também para os colegas e colegas que forem assistir aqui e depois forem assistir filmes sobre vikings, de jogarem com a gente o bingo do Ibn Fadlan e ler o Ibn Fadlan e procurar essas referências quando elas aparecerem. Mas, para quem lê essas outras línguas, acho que ficam bem essas sugestões. Se não, procure o Viagem ao Volga, que eu acho que você vai achar interessante. Tá certo, professor. Nossa, muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença. Foi um prazer imenso recebê-lo. Eu já queria também até agradecer também, porque foi sugestão até do Leandro, que divulgou e falou, olha, lembra do Pedro que traiu? Nossa, como que eu não pude esquecer de trazer o Pedro para cá, eu já li o livro várias vezes. Aí ele me lembrou, eu disse, não, eu vou chamar, porque eu tenho que falar desse assunto, porque
é uma fonte importantíssima, né? Foi marcante. E aí eu fiz o convite, né? E fico muito agradecida do senhor ter vindo falar, porque de fato é a fonte que mais trouxe ideias e inspirações, né? Porque a gente tem um pouco desse uso, digamos, nórdico, o da era viking, que acabou impactando muita gente, né? Então, assim, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Márcia. Obrigado pelo convite novamente. Desejo todo sucesso, felicidades aí para o seu canal, para a sua empreitada, que eu também, depois que você me mandou a mensagem, eu dei uma fuçada nos seus vídeos, assisti a entrevista com o Leandro, que é um cara que eu admiro demais, pesquisador, assim, de altíssimo nível, o Caio Fel também, com quem eu tenho contatos frequentes, também um pesquisador de ponta, e acho muito legal essa sua iniciativa, especialmente por você se propor a falar com os pesquisadores, né? Por mais que você tenha esse interesse, você sempre expande esse horizonte de quem você gostaria de chamar. E nessa eu me sinto também honrado por você ter considerado o meu nome, principalmente pelo fato disso não ser a minha área de especialidade, mas de você achar que eu poderia dar uma contribuição. Então, fico feliz de você gostar do livro também, da minha tradução, claro, e de ter sido útil e válido para essa discussão, né, da gente poder também apresentar essas outras maneiras, como eu falei lá no começo, de, às vezes, fazer o exercício de transpor a nossa perspectiva mesmo sobre esses assuntos, né, de não ficar só condicionado nas fontes que vêm de uma determinada origem, mas sim de fazer esse exercício da alteridade, da observação, dessa tradução cultural, desses diálogos, né, e relações entre diferentes culturas nesse período mais afastado. Então, eu agradeço de novo pelo seu convite, felicidades ao seu canal, sucesso, espero que cresça cada vez mais, e podendo também falar sobre mais algumas coisinhas referentes a isso, fico, assim, estou aí disponível para conversarmos de novo. Ah, muito obrigada. Eu que fico extremamente agradecida. Eu vou só aqui para a gravação um instantinho.